Queridos amigos, olá e bem-vindos hoje com o General Richaud. Olá, olá. Hoje vamos falar sobre tanques, essa é a sua especialidade? Eu mesmo fiz um pouco disso na minha vida. Então, lembramos que fizemos um primeiro vídeo juntos no estúdio R Cosmos. Convido vocês a assistirem primeiro. E agora vamos nos concentrar mais nos tanques, na qualidade dos diferentes tanques europeus e russos e por que eles são bons ou ruins. Então, primeiro, o tanque Leclerc é um bom tanque? O tanque Leclerc é um excelente tanque. Ele é muito criticado. Se eles disseram que é a falência do tanque Leclerc em comparação com os outros tanques europeus. O verdadeiro problema do tanque Leclerc é que nós o recebemos muito tarde. No início dos anos 80, quando os alemães já tinham o Leopard 2, estávamos em um MX-30, que era o telêmetro de coincidência no início da minha carreira. Sabe, a câmera, quando a imagem está nítida, você lê a distância e atira, e era necessário parar ao atirar. Era um tanque dos anos 60 e mantivemos esse tanque por mais 15 anos. E então o Leopard 2 foi entregue às Forças Armadas alemãs no início dos anos 80, mais ou menos. E nós, a partir de 1995, assim, ele tem 15 anos de atraso em relação ao Leopard 2, mas é quase uma geração mais jovem. Ou seja, 15 anos de atraso. Em termos de data, não de concepção. Portanto, é um tanque que é um pouco mais moderno e tem uma característica bastante interessante, é que ele requer apenas 3 tripulantes. Por quê? Bem, porque há um carregamento automático e nos outros blindados europeus, como o Challenger, como o Leopard 2 ou até mesmo o Abrams MAM americano, sempre há um carregador que carrega manualmente. E quando você carrega manualmente, em algum momento, o cano precisa ser abaixado um pouco para poder carregar o projétil. O tanque Leclerc pode atirar e recarregar em movimento, exigindo 25% menos tripulação, sendo mais conveniente do que outros tanques que não possuem essa capacidade. Considere 2 companhias de infantaria em 300 tanques. Mas então, isso significa que se os cânons do Leopardo precisam ser reposicionados, isso significa que perdemos nosso alvo? Então sim, em algum momento, inevitavelmente perdemos nosso alvo. E se o atirador ou mesmo o carregador acabar se ferindo, bem, você não pode mais carregar. Então aí você tem um problema real. Além disso, há uma desvantagem, é que é um sistema mais complexo, o tanque Leclerc, então o carregamento pode falhar, esse é o corolário, e então é necessária uma logística provavelmente um pouco mais pesada para lidar com essas possíveis desvantagens. Mas eu, pelo que vi, já que tinha cerca de 100 Leclercs na minha brigada, é um sistema particularmente confiável e eficaz, já que é um tanque que realmente dispara a 50 km por hora e atinge alvos a mais de 3.000 metros, 3.500, com uma grande eficácia. Grande eficácia, claro. Por outro lado, disse que o tanque Leclerc não evoluiu com o tempo, permanecendo quase em seu estado inicial, enquanto os Leopardos possuem 6 ou 7 versões. Não, isso não é verdade. Nós temos várias versões do Leclerc, acredito que estamos na 4ª. Então eles estão na 6ª ou 8ª agora. Naturalmente, é uma máquina que hoje tem 40 anos de concepção, né? Então não se parece mais com os Leopardos deles, eu diria, de antes. Com 40 anos, eles têm algumas versões, mas mantiveram um 4º atirador. Nós também regularmente modernizamos nossos tanques Leclerc. Alguns dos primeiros Leclerc já estão em más condições, é por isso que sempre dizemos, temos 400 tanques Leclerc, mas as primeiras versões que não... Hangares foram revalorizados como fontes de peças de reposição, mas não... O carro Leclerc foi constantemente aprimorado e agora está na vanguarda do progresso. E com a chegada do XLR isso o tornará ainda melhor que os outros microfones? Sim, necessariamente, sim. Sim, isso proporcionará ainda uma escolha. Conheço menos bem as características, mas é uma evolução do tanque Leclerc. E então, também temos que pensar que esse tanque ainda devemos tê-lo por mais 20 ou 25 anos, porque o sucessor é o Main Ground Combat System, que devemos fazer com a Alemanha. Estamos fazendo, devo dizer, progressos relativamente lentos ultimamente. Mas aconteça o que acontecer, isso é para os detratores que dizem que não sabemos como fazer um tanque, seja com a Alemanha ou não. A Nexter fabricará o sucessor do tanque Leclerc. Sobre o tanque Leclerc, dizem que a prova de que não é bom é que não vendemos muito dele. Então sim, esse cálculo está errado. Quando chegou ao mercado, os exércitos ocidentais se modernizavam, mas nós não tínhamos o Leclerc para oferecer, que chegou 15 anos depois. O que significa que foi uma época em que, de fato, era o tanque mais moderno. Eu me lembro que com o meu velho AMX-30, nós observávamos os Leopardos passarem, nós os observávamos atirar, nós estávamos muito, muito admirados. Eles inundaram o mercado sem concorrência.
sem concorrência. Não podemos dizer que o tanque Leclerc foi superado na época, porque ele não existia, tudo... Simplesmente. Então, quando ele começou a chegar ao mercado, não havia espaço para ele. Não havia mais espaço na Europa, porque eles venderam para 15 nações na Europa, 20 ou 22 nações no total, a uma comunidade com mais de 2.000 tanques. O mercado europeu está totalmente saturado, por isso começamos a tentar vender para outros lugares, o exterior, e nós vendido aos Emirados, usado apenas no Iêmen, principalmente onde infelizmente ocorreu. Não era a nossa guerra, mas pudemos observá-la e ela tem uma sobrevivência que é bastante interessante e é um tanque que mostrou seu desempenho em combate. Será que essa habilidade agora para evoluí-lo, a nova versão XLR, que vai chegar com todos os tipos de sensores, Thales, etc., eu te encaminho para outro vídeo que fiz, será que sua disponibilidade permitirá ter um parque de 200 tanques operacionais? Bem, isso sempre será difícil. A disponibilidade e os fatores não têm a confiabilidade do carro, é claro, mas também é dinheiro e peças de reposição que a nação está disposta a nos fornecer. As peças de reposição também são necessárias e devem acompanhar. Frequentemente tive carros quebrados por falta de peças de reposição. Quando as peças de reposição chegam, somos capazes de consertá-lo bastante rápido. E muitas vezes é um problema de cadeias que estão um pouco adormecidas e que não permitem, eu diria, consertar muito rapidamente e muito facilmente nossos blindados. Então a disponibilidade, o contrato operacional para os blindados é de 60%. Na minha unidade era normalmente 70%. Certo, isso. O contrato operacional global para todos os materiais era de 70%, então talvez haja um pouco menos de blindados e outros materiais mais disponíveis, mas no geral é 70%, o que já é bastante bom. Os tanques Leclerc que vi são muito mais confiáveis que as versões iniciais. As primeiras versões, é claro, tinham falhas iniciais, como todos os tanques, ou até mesmo vimos o porta-aviões Charles de Gaulle ter problemas de revisão. Sim, de juventude normal. Mas os tanques que eu tive que comandar eram tanques que raramente quebravam. O verdadeiro problema é a manutenção do equipamento, e essa manutenção do equipamento é garantida a partir do momento em que você fornece os meios, simplesmente. E aí teríamos uma disponibilidade totalmente excepcional. Lembro que quando estava em operação no Afeganistão, a unidade que eu comandava, o batalhão que eu comandava, tinha uma disponibilidade média de 95% em permanência. Isso é enorme, muito importante. Você mencionou anteriormente que a arma blindada possuía alta velocidade tática, porém sua velocidade estratégica era semelhante à de um pedestre. Sim, absolutamente. Porque quando você olha o tempo que levou para os exércitos napoleônicos chegarem a Moscou, 83 dias, e quanto tempo levou para os exércitos de Adolf Hitler e a Blitzkrieg com as Panzerdivision, etc., os Panzerkorps, para chegar a Moscou, 158. O corvo desmecanizado precisa de uma logística complexa, incluindo reabastecimento, troca de motor, câmbio e combustível, sendo obrigado a parar. Então, taticamente, o tanque é ágil em campo de batalha, podendo percorrer até 80 km em um dia, contornar e destruir o inimigo. Mas ele não é feito porque ele precisa ser mantido muito frequentemente. O tanque não é feito para percorrer 800, 1.000 quilômetros. E simplesmente por quê? Porque um tanque funciona em horas de combate. Então eu acho que é o mesmo nos aviões, eu imagino, mas sabemos tudo isso. Você sai da oficina, eles te dão, por exemplo, 300 horas, mas assim que você usa a sua torre, o contador começa a funcionar. Então, se você usa a sua torre por 15 horas apenas para desgastar a torre e sem percorrer um único quilômetro, você tem 15 horas de operação. Depois de uma semana, você tem 100 horas consumidas em 3 semanas, então você volta para a oficina do regimento para fazer a troca de óleo. Ou a manutenção solicitada a você? Isso explica por que os avanços ucranianos vistos em setembro, outubro e novembro aconteceram em ondas. Eles avançavam 20 e 30 quilômetros e então esperavam que a logística os alcançasse. Bem, eu acho que esperamos que a logística chegue logo. Se não atingirem a massa crítica necessária para avançar, eles podem parar em um determinado momento. Para acompanhar um corpo blindado, mecanizado em movimento, é necessário um trem logístico considerável capaz de avançar junto com as tropas. E isso, vimos Adolf Hitler, a partir de outubro, novembro, se atolando tanto na Rasputitsa, ou seja, na lama, mas também porque sua logística, que vem de muito longe, não acompanha mais. Seus tanques estão sem combustível, estão sem munição, eles desgastaram os motores em um terreno muito abrasivo, eles quebraram as caixas de câmbio e, portanto, isso não acontece mais porque a indústria alemã não é capaz de produzir rápido o suficiente.
Bem, então agora vamos ver um pouco o efeito dos tanques ocidentais na Ucrânia contra os tanques soviéticos. Logicamente vai ser melhor. Vai ser melhor porque vemos claramente que o T-72 é um pouco de OMX-30 melhorado, eu diria. Então eles foram revalorizados, etc. Mas, na verdade, de fato, esses tanques têm um grande defeito de funcionamento, é que eles têm as munições que estão sob a torre, assim que são atingidos, explode e a torre dispara como uma rolha de champanhe. Então eles são totalmente superados em distância de tiro, chegando a 3.000, 3.500, e o tanque Leclerc podendo alcançar até 4.000. Então, eles não aguentam a distância, isso é certo, mas quando eles chegarão, quantos haverá? E essa é a verdadeira questão, porque simultaneamente é preciso a massa em um dado instante, como mencionado, independentemente da superioridade técnica. Tá bom. Geraldo, muito obrigado. Esperamos que tenham apreciado. Até breve para novas trocas. Muito obrigado.